Stage. Boa tarde a todos. Espero que todos estejam bem. Para começar, eu gostaria de convidá-los a refletir rapidamente. Até aqui, como tem sido a experiência de vocês como estudantes da UNB? Bom, para elucidar um pouco essa reflexão, eu vou contar um pouco sobre a minha experiência. Na verdade, essa não é a primeira vez que eu estudo aqui na UNB, e eu tenho uma foto para mostrar aqui. Esse cara aqui do canto sou eu, ele que é o professor Fragério, no RRDD 6, sexta edição, em 2013, eu tinha 17 anos. Entrei pelo PAIS e na segunda chamada, só que, bom, já de começo eu percebi que eu tive algumas percepções sobre o que era ser estudante da UNB, na verdade, né? Que eu precisaria de responsabilidade, autonomia, mas apesar de eu perceber isso, eu ainda não tinha entendimento sobre o que era isso. E não foi uma coisa rápida, quer dizer, não foi uma coisa de um semestre para poder desenvolver isso, na verdade foi de alguns anos. E, bom, além disso, no primeiro semestre eu entrei com alguns colegas de uma escola do ensino médio, e isso me deixou um pouco confortável na questão de fazer amizades, engajar com outras pessoas, além de participar de projetos. Então, foram questões que tiveram consequências que acabaram resultando na desistência do curso. Eu fazia engenharia de software, eu já tinha uma aptidão por tecnologia, computação, e era o que eu gostava de fazer, na verdade. Jogos, eletrônicos. E aí, bom, acabou resultando na desistência do curso, mas aí meu pai falou: bom, já que você não quer estudar, então você vai trabalhar. E aí ele arrumou um emprego para mim no aeroporto. Bom, foi uma experiência de 2 anos apenas, CLT, mas foi uma experiência de engrandecimento. Aprendi muita coisa sobre as dinâmicas das relações na sociedade, como a entender que estar ali naquela empresa era muito pouco para mim. Apesar de que eu via que tinha pessoas que sentavam com suas famílias, de 2, 3 filhos, com apenas um salário mínimo, mas eu vi que aquilo ali que eu tinha muito mais a conquistar. Então, no fim desses 2 anos aí, eu decidi voltar a estudar. Falei com meu pai: eu quero estudar. Ele falou: então eu vou pagar um pré-vestibular, senhor. Aí beleza. Fiz o Enem de 2018 e aí queria tentar de novo voltar para a ciência da computação, ou se não, engenharia de software, só que minha nota não deu. E aí eu escolhi o que era mais cômodo para mim, que era estudar no IFB, do Gama, que foi o que deu a nota, né, para tecnologia e logística. Bom, não era o curso que eu queria, mas apesar disso eu acabei gostando do curso de gestão. Eu já tinha passado pelo CLT, né, então eu vi um pouco sobre o que era a gerência de uma empresa. Bem básico, né, mas lá dentro eu vi melhor. Mas nessa segunda experiência dentro da universidade eu comecei a perceber algumas coisas, né. Eu não conhecia ninguém e eu precisava conversar com as pessoas, conhecer as pessoas. E foi aí que eu tive um primeiro estalo sobre onde eu queria estar. Quer dizer, sobre querer estar na UNB, por exemplo, na verdade. Não na UNB, mas na universidade. Então, lá eu tive a oportunidade de participar de empresas júnior, projetos de pesquisa, projetos de gestão. E, apesar disso, não era o curso que eu queria. Mas eu me formei. No ano passado, passando pela pandemia, tive alguns problemas, mas um curso de 2 anos e meio eu terminei em 5. Mas, beleza. Então, no fim dessa graduação, eu decidi estudar para concurso. Pensei: tentar ganhar algum dinheiro, né? De alguma forma. Agora que eu me formei. Então, desde o ano passado até metade do ano, mais ou menos, eu comecei a estudar para concurso, fiz algumas provas, mas não tive êxito. E aí, no meio do caminho, quer dizer, no meio do ano, na verdade, eu descobri, na verdade eu sabia da existência, mas eu não lembrava, não tinha imaginado, porque eu não pensava em voltar para a UNB, apesar de que eu pensava em fazer algum mestrado, alguma coisa assim, no futuro, né? No entanto, apareceu lá o edital do portador de diploma. Para quem sabe, é tipo uma oportunidade, quando sobram algumas vagas para pessoas que já têm a graduação entrar novamente na UNB.
ou qualquer outra instituição que tenha esse edital. Enfim, aí submeti e consegui passar. Aí aqui estou, na UNB, muito feliz. Só que com outra visão, outra experiência, totalmente diferente desse cara aí, que, bom, estava aprendendo que era ver. E, bom, para começar a comparação, assim, em retrospectiva, eu não nem me lembro como foi minha disciplina de introdução à engenharia, e dessa vez acho que eu não vou nem esquecer do que é mesmo, não vou esquecer nunca mais. Acho que muitos assim também. Por exemplo, na guerra de Cataputa, não era apenas uma guerra medieval. A gente tinha que pesquisar um pouco sobre a UNB, quer dizer, as pessoas importantes que moldaram o que é a UNB hoje, para dar esse sentimento também, né? O que mais? A gente assistiu aos talk shows, quer dizer, não só assistiu, né? E isso é uma coisa que eu vejo que é muito interessante na metodologia ativa, numa disciplina de introdução. Essa metodologia ativa traz o aluno como protagonista do seu próprio aprendizado. Não é apenas uma coisa passiva. E eu vejo muito isso em mim antigamente. Eu era uma pessoa que apenas vinha para as aulas. Não engajava, não participava dos projetos. E, bom, agora eu estou totalmente diferente. Quer dizer, pelo menos tentando ser engajado. E, quer dizer, estar aqui no palco agora eu acho que demonstra um pouco disso. Bom, para finalizar, eu queria fazer uma última reflexão, que é a seguinte. Vocês, alunos, vocês estão vivendo a universidade ou apenas passando por ela? Bom, a resposta para essa pergunta é individual, mas o impacto dela é coletivo. Porque a universidade só cumpre o seu papel quando nós decidimos cumprir o nosso. É isso, obrigado.